Vamos agora analisar o código-fonte da tela contagem, estoque, detalhe, tá? Eu vou abrir aqui esta classe. Ela também está no pacote com.t2tirp.controleestoque.cliente, ok? Bom, aqui nós temos uma tela que ela é bem parecida com a tela detalhe que nós vimos anteriormente, tá? Lá da requisição interna. Aqui nós temos um Edit Button, um Save Button e um Reload Button. Temos aqui esse form ele está vinculado ao VO, contagem, estoque, cabeçalho VO, tá? Esse VO tem apenas um atributo, que é a data da contagem. E aqui nós temos uma grid, tá? No caso aqui, essa grid vai representar, né, vai mostrar, né, vai oferecer ao usuário, né, vai possibilitar ao usuário a seleção dos itens, né, dos produtos que serão contados. Então, essa grid itens da contagem, ela está vinculada ao VO contagem, estoque, detalhe, VO, ok? Esses botões aqui, Insert Button, Edit Button, Delete Button, Save Button e Reload Button, estão todos vinculados a esta grid, ok? Aqui no código-fonte, nós temos aqui a definição de um lookup, que é o lookup do produto, tá? Então aqui nesta grid nós temos um lookup para o usuário selecionar o produto que será contado, ok? No construtor dessa classe é recebido como parâmetro o controller no caso aqui do form, tá? Desse form contagem cabeçalho. Então aqui nós definimos o controller desse form da contagem de estoque, criamos aqui um objeto lá, que no caso é o controller, né? O contagem, estoque, itens controller. E definimos o controller dessa grid e também o grid data locator da grid itens, tá? Temos aqui a configuração do produto. Essa configuração do produto é idêntica ao que nós vimos lá na tela de requisição interna, detalhe, ok? Temos aqui o método getForm contagem estoque, que vai retornar para a gente o form contagem estoque. O getGridItens vai retornar para a gente a grid itens, tá? Temos aqui também o getItensController, que vai retornar para a gente no caso vai retornar o controller da grid itens, tá? Aqui está com o nome contagem detalhe. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui para itens controller. Ok? Então nós temos aí também o controller dessa grid de itens, né? Então o código-fonte aqui dessa tela esse controller, né, da tela de contagem de estoque, ela é praticamente igual a que nós vimos lá na requisição interna, tá? Então aqui nós temos a definição do nome da action lá no servidor. No caso aqui, a action agora é controle estoque detalhe action, ok? Eu verifico se foi iniciada uma nova contagem ou se o usuário está realizando a consulta de uma contagem já realizada, ok? Temos aqui o método loadData, que vai ser feita uma requisição para o servidor. Aí no caso aqui no servidor, na action, né, dessa contagem estoque detalhe action, foi identificada a ação, que é uma ação de load, executou o método load, buscou os dados da contagem do estoque cabeçalho e retornou para a aplicação cliente, ok? Após completar o carregamento dos dados dessa contagem, o que será feito? Eu vou lá no Itens Controller, vou setar o ID dessa contagem cabeçalho, então, e vou recarregar os dados dessa grid, ok? Então, mesmo procedimento que foi lá na requisição interna. Insert Record. Vou buscar os itens dessa contagem e vou realizar a requisição lá para o servidor. Então, vou executar aqui o método insert, vou buscar os parâmetros informados e vou salvar
esses dados no banco de dados, tá? E retorno com a resposta lá para a aplicação cliente. Ok? Depois de inserir os dados, é realizado aí o mesmo procedimento após carregar os dados, né, praticamente. Eu vou buscar a contagem, definir aqui o ID da contagem cabeçalho, ok? Logo depois eu busco aqui o form contagem e recarrego os seus dados, tá? Para que ele execute aqui o método load data e após terminar a execução desse método, executar o load data completed para recarregar também os dados lá da grid dos itens dessa contagem de produtos, ok? O método update record praticamente igual ao insert records, tá? Buscamos os itens e realizada a requisição para o servidor. Então aqui no método update eu busco os itens que foram passados como parâmetro, altero a contagem, né? No caso essa contagem cabeçalho VO, ela possui apenas um atributo, que é a data da contagem. Vou excluir os itens da contagem, tá? Os itens que estavam salvos anteriormente, incluir os novos itens, ok? E retornar com a resposta lá para a aplicação cliente. E depois de editar esses dados, eu vou recarregar os dados desse form, tá? Então ele vai aqui, load data completed, ok? Aqui no contagem stock itens controller, nós temos definido como a action lá do servidor, o contagem estoque itens action, tá? Então aqui no lado do servidor, eu tenho aqui a classe contagem estoque itens action, ok? No método load data, eu tenho aqui os parâmetros que foram informados, tá? No caso a ação de load e o ID da contagem estoque cabeçalho. E realizo a requisição para o servidor. Ao realizar essa requisição, será executado aqui o método load data. Eu vou buscar os itens da contagem que estão vinculados ao ID da contagem cabeçalho VO, ok? E retorno com esses dados lá para a aplicação cliente. No método insert records, da mesma forma que nós vimos lá no grid itens lá da requisição interna, não está sendo realizada nenhuma persistência no banco de dados, ok? A diferença que nós estamos fazendo aqui é que o sistema está realizando um cálculo, tá? Então aqui nós temos a chamada ao método calcula acuracidade e divergência. E esse método calcula acuracidade e divergência, ele recebe como parâmetro a contagem em detalhe, né? A contagem que foi inserida aqui nessa grid de itens, tá? E o que esse método calcula acuracidade e divergência faz? Bom, ele recebe aqui uma contagem estoque detalhe VO como parâmetro, tá? Eu vou fazer o seguinte: eu defino aqui a quantidade de sistema, né, a quantidade que está cadastrada no sistema. Eu vou buscar aí o produto que foi selecionado, né, e pegar a quantidade que está em estoque. Logo depois, eu vou setar a acuracidade da seguinte forma: eu vou pegar a quantidade do sistema, a quantidade que está cadastrada no sistema, vou dividir pela contagem, aliás, pela quantidade que foi contada, tá? Então esse é o procedimento. Eu vou dividir pela contagem que foi contada e logo depois eu vou multiplicar por 100. Ok? No caso aí eu estou calculando a porcentagem da minha acuracidade. Da mesma forma eu vou fazer com a divergência. Ok? Então eu vou pegar aqui a quantidade que foi contada, eu vou dividir pela quantidade do sistema e logo depois eu vou subtrair de 1, tá? E multiplicar por 100, ok? Então, essa foi a forma da realização do cálculo da acuracidade e da divergência aí na contagem do estoque, tá? Então, aqui nós já temos um outro to-do. Esse cálculo está correto?
Aqui a gente deve fazer algum tipo de tratamento quando nós formos realizar esse cálculo? Bom, então nós iremos discutir esse to-do lá no EAD, tá? Então nós devemos analisar como está sendo realizado esse cálculo e discutir lá se esse cálculo está correto ou não, ok? Bom, então voltando aqui no método Insert Records, eu chamei lá o método para calcular a acuracidade e a divergência, logo depois adiciono esse item, né, na minha grid de itens lá da contagem do estoque e vou retornar com esses dados que foram setados, né, que foram calculados, ok? Então, aqui e nesse momento não está sendo realizada nenhuma persistência no banco de dados, como nós já vimos lá no controller do contagem estoque detalhe controller, né? Ele vai realizar essa persistência lá por ele, tá? Ele vai realizar essa requisição dessa persistência para o servidor. No método update record é feito o mesmo procedimento aqui do insert records, tá? Então eu busco os itens lá dessa requisição, o item que está sendo salvo, né, os itens que estão sendo alterados aqui no momento, né, no caso é uma alteração. Também realizo o cálculo da acuracidade e da divergência e retorno com os dados lá para a grid de itens, tá? O método delete records também não realiza nenhuma alteração, né, nenhuma persistência no banco de dados. Ele apenas deleta os itens ali na memória. Então, quando for salvar a contagem de estoque, né, o form da contagem de estoque, aí sim que ele vai realizar essa exclusão lá no banco de dados, ok? E temos aqui também o método setPK. Nesse método setPK é definido aqui o ID da contagem estoque cabeçalho VO, ok? Esse método calcula a acuracidade e divergência, nós já vimos, tá? Então, dessa forma, nós visualizamos todo o código-fonte da tela contagem estoque detalhe.